Uniclac. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma super aula desse nosso mini curso de garantias bancárias, não é isso? Mini curso de garantias bancárias que faz parte aí do nosso curso de conhecimentos bancários, né? Então vamos lá. Hoje chegou a hora de a gente explicar o penhor, tá? Penhor, já de início, já vou falar para vocês que penhor é uma garantia real, né? Quando a gente fala garantia real, significa dizer o seguinte, né? Nós estamos falando de garantias bancárias, né? Ou seja, o banco vai fazer transações e ele precisa o quê? Salvaguardar, precisa de segurança para lastrear essas operações, né? Então, ele exige garantias. Temos garantias pessoais, que são das pessoas, a aval e a fiança, assunto já exaustivamente explicado para o professor Luiz. Agora chegou a hora das garantias reais, né? Reais, por que reais? Porque as pessoas vão entregar alguma coisa, né? Vai entregar alguma coisa aí, vai entregar alguma coisa para o banco em troca dessa garantia. Aí nós temos aí, né? Quais os tipos de garantia? Nós temos o penhor, que é objeto dessa aula, né? Temos aí a caução, né? A caução ela é diferente, né? Penhor, professor, rapidão, tá? Você é muito utilizado o penhor mercantil, né? Ou seja, nas relações do comércio, né? Você vai lá no banco, você está precisando do dinheiro aí, e aí o banco pede garantia. Poxa, não estou com garantia disponível, mas você tem o seu estoque, né? O seu estoque. Você tem o seu estoque, o que pode acontecer com o seu estoque? Você pode penhorar esse estoque, né? A propriedade desse estoque vai para o banco, ou seja, para o credor, ok? E a posse é transferida para o devedor, temporariamente ali. Então, ele fica ali como garantia daquele objeto. Então, ou seja, você fica com o objeto, o devedor fica com o objeto lá e você passa a ser o fiel depositário, você tem que fazer a guarda dele. Bacana, fechou. Professor, e o calção? O calção é diferente, tá? Ah, professor, eu já vi falar do calção. Ah, você tem que deixar um cheque calção, ou seja, você tem que deixar alguma coisa, né, lá no seu credor, o cara que você está devendo, lá para o credor, para garantir a operação. Tá? Então, a posse dessa coisa fica por parte do credor. Tá? E a posse no penhor é transferida para o devedor. Pronto, acabou. Né? Ah, professor, posse, transferência, calma, cena para os próximos capítulos. Já a gente fala sobre isso. Então, garantias reais, penhor, essa aula, calção, hipoteca, né? Hipoteca principalmente aqui para bens imóveis, né? A gente vai falar uma aula específica de hipoteca. E nós temos finalmente a alienação fiduciária, né? Professor, teremos aulas. Essa aula, penhor, está no roteiro. Vamos ter uma aula de hipoteca e nós vamos ter uma aula de alienação fiduciária, né? Calção não há necessidade e se precisar eu gravo uma aula para vocês sobre a calção. Ok? Vamos lá, penhor. Professor, qual que é o tipo do penhor mais praticado? Vem comigo aqui, uma teoria. Chamamos de penhor mercantil a garantia na qual o bem empenhado faz parte integralmente do negócio comercial. O penhor mercantil pode abranger tanto os estoques de matérias-primas quanto os estoques de produtos acabados, de empresas, cliente, devendo sempre ser dada a preferência aos produtos acabados, pois estes já estão prontos para comercialização e oferecem maior liquidez. Ou seja, não está dando uma orientação que é penhor, valor penhorado, sempre tem que ser o quê? Produtos acabados, porque é mais fácil fazer dinheiro, isso que significa aí liquidez. Os estoques que são objeto de penhor mercantil são confiados obrigatoriamente à guarda dos fiéis depositários. Ou seja, aqui no penhor surge o tal da figura do fiel depositário, né? Quem que é o fiel depositário? É aquele cara que vai guardar a coisa penhorada, os quais se tornam responsáveis pela guarda, existência e conservação dos bens dados em garantia, embora estes permaneçam de posse do cliente em locais próprios ou de terceiros. Está aí para vocês, né? Professor, mas assim eu não consigo estudar, professor. Eu tenho que ter alguma coisa para
para fixar, para dar como certo. Então vamos lá, Código Civil. Né? O Código Civil trouxe aí no nosso mundo jurídico a previsão do penhor no seu artigo 1431. Vem comigo, vamos explicar. Se você entender o 1431, eu digo para vocês que vocês não erram nenhuma questão de penhor, cara. Tá? Constitui-se penhor, ok, pela transferência efetiva da posse. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, transferência efetiva da posse. Então nós temos aqui, ó, nós temos duas coisas diferentes. Ó. Nós temos a propriedade, ok, e nós temos a posse. Tá? São duas coisas diferentes, gente. Ó. Propriedade é uma coisa, posse é outra coisa. Tá? Professor, tudo bem, a minha casa está no meu nome, Luiz Antônio. Eu sou proprietário, eu moro lá, eu tenho a posse dela. É diferente, entendeu? Agora, eu posso ter a minha casa, eu sou proprietário, eu faço um aluguel. Então, a transferência da posse vai ser para o meu inquilino. Ele está lá, ele tem a posse, entendeu? Então, posse é uma coisa, posse é quem usufrui a coisa, entendeu? Quem está com a coisa, não é usufrui, está com a coisa lá dele, entendeu? Então, propriedade é uma coisa, posse é outra coisa, entendeu? Ok, vem cá. Então, constitui o penhor a transferência efetiva da posse. Quando você transfere alguma coisa, né, para alguém, não é isso? Tá. Você transfere alguma coisa para alguém. Vamos lá, alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Alguma coisa que vai ser penhorada. Ó, alguém, por ele, uma coisa móvel, parou. Ou seja, aplica-se o penhor, atenção, questão de concurso, questão de prova, nesses detalhes que você fica competitivo. Somente coisa móvel. Móvel, entendeu? O estoque, o carro, entendeu? O mobiliário, a safra agrícola, o gado que está no pasto. Ah, então é uma coisa móvel. Não é propriedade, por exemplo, o apartamento, não é. O apartamento, a casa, isso vai ser objeto de uma outra garantia bancária que a gente vai falar em outra aula. Então, aqui é coisa móvel. E detalhe, pode cair na prova. Essa coisa móvel, ela pode ser susceptível de alienação, ou seja, ela pode ser vendida. Então, é o seguinte, constitui o penhor pela transferência efetiva da posse. Transferência, alguma coisa para alguém. Alguma coisa, a gente já falou, coisa móvel, e ela pode ser vendida, ela é suscetível de alienação. Ok. Transferência efetiva da posse, vírgula, em garantia do débito. Em garantia do débito ao credor, ou a quem este represente. Faz o devedor, ou por ele, ou alguém por ele, de uma coisa móvel susceptível. Então é o seguinte, propriedade aqui, ó, vai ser de quem? Do credor. Professor, vamos colocar aqui o credor, o banco. Tá, o estoque. Então aquele estoque agora é do banco. Tá? O certo é ter a propriedade e ter o estoque. Se aquele estoque estivesse lá nas propriedades do banco, seria o quê? Propriedade do banco e posse do banco. Ele vai transferir a posse para quem? Para o devedor. Tá? Para o devedor. Vou colocar aqui o cliente do banco. Ah, professor, tá, olha lá, vamos lá de novo. Constitui o penhor pela transferência efetiva da posse. Transferência efetiva da posse do credor, ó, essa posse em garantia do débito, tá? Ou ao credor, ou a quem represente. Faz o devedor. Tá? Ou quem por ele uma coisa. Então, isso que quer dizer isso. Tá? E tem um detalhe no parágrafo único. Né? No parágrafo único aqui, ó. No penhor rural, então nós temos aqui penhor rural. O que é o penhor rural? Penhor rural, produtos agrícolas, industrial, mercantil de veículos. As coisas empenhadas, as coisas empenhadas, ou seja, as coisas penhoradas, continuam em poder do devedor. Tá? Poder do devedor. Esse cara, ele tem a obrigação ainda, ó, de guardar e conservar. Então, este devedor, tá?
Este devedor aqui, eu não paguei porque está na explicação aqui, ele vai ser o famoso fiel depositário da coisa. Não pagou, o banco vai lá e pega a posse definitiva, da coisa que está colocada em garantia. Entenderam, gente? Então, nós temos duas coisas. A propriedade é uma coisa, a posse é outra coisa, entendeu? O certo é ter propriedade e posse, mas aqui, esse tipo de garantia, tá? Então, tá, propriedade, credor, banco, transfere para o devedor, ok? Cliente, né? Bacana? E aí, professor? Vamos fazer um exercício, claro, né? Um exercício top de linha. Tá, já estou começando com um exercício aqui top de linha para você, cara, para você fixar o conteúdo. Mas eu tenho certeza que com a minha explicação você vai conseguir. Base CESP 2010, cargo escriturário. Quando oferecer garantia ao credor por meio de penhor mercantil. Ó, então, o nome da garantia é penhor mercantil. Ok. Previsto no artigo 1432 do Código Civil. O devedor fica como fiel depositário, oferecidos em garantia, sem transferência da posse ao credor. Vamos lá. O devedor fica. Então, nós temos aqui, cara, ó, nós temos aqui o proprietário da coisa. Proprietário, né? E nós temos quem tem a posse. São coisas diferentes. Quem que vai ser o proprietário da coisa, do bem em garantia? Vai ser o credor. No caso aqui, o banco. Tá? Ok? Olha só. Sem garantia, sem transferência da posse ao credor. Né? Sem transferência da posse ao credor. Gente, sem transferência da posse do credor, está dizendo que essa posse vai ficar com quem? Ó, sem a transferência da posse. O bem é meu, tá? Ela é de minha propriedade e de minha posse. Eu coloco esse bem em garantia. Então, a propriedade já não é mais minha. Essa propriedade passa a ser do banco. Só que eu não vou transferir essa posse para o banco. Ela vai ficar para mim. Então, a posse fica para o devedor. E esse devedor nasce a figura de um cara chamado fiel depositário. Ou seja, questão complexa, uma questão aí não é fácil, né? Não é fácil a questão, concordo com o pessoal aí, mas eu digo para você, cara, entendeu? Se você entendeu essa questão aqui, papo reto, cara, você está no caminho certo. Tá? Você pode se sentir orgulhoso de você, porque esse aqui é um tipo de conhecimento aqui que não é qualquer Zé Mané na esquina que sabe, não. Tá? Ou seja, o gabarito está mais do que correto. Questão super difícil, né? Esse tipo de questão aqui é uma questão que o aluno realmente pontua, né? Porque a maioria vai deixar em branco ou a maioria vai errar uma questão como essa aqui. Tá? Como poucos, cara. Né? 10, a questão aqui é 10, muito bem formulada. O cara que fez uma questão como essa conhece realmente aí o assunto penhor. Vamos continuar. Gabarito, correta. Na questão passada eu falei artigo 4232, né? 4231, tudo bem, desculpa aí, viu, pessoal? 4231. Porque o 1432 diz o seguinte: o instrumento do penhor, tá, deverá ser levado a registro, ou seja, tem que ser formalizado por qualquer dos contratantes. Ou seja, tanto o credor ou o devedor pode formalizar o contrato. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Ou seja, essa operação de penhor tem que ser formalizada. Por que até que tem que ser formalizada? Cara, pensa só, a propriedade de um cara e a posse é de outro cara, né? São pessoas diferentes, né? Isso só acontece aí no quê? Acontece no comércio, no penhor mercantil, tá? Então, isso é muito importante, né? Vamos lá. Professor, quando que extingue o direito do penhor, né? Ó, extingue-se o penhor. Primeiro, claro, extinguindo a obrigação. Eu devia 10 mil, paguei os 10 mil, acabou. Está no contrato, aí a propriedade volta para o credor, a posse já está com ele mesmo, fim de papo, né? Perecendo a coisa, né?
Vamos lá, eu deixei lá em penhor, por exemplo, dá um caso absurdo para você, 10 mil litros de combustível, né? Tá lá. O que aconteceu? Evaporou, acabou, pereceu, né? Findou a coisa, acabou, né? Vamos lá. Renunciando o credor. O que é renunciando o credor? Tá? Ele pega lá, ele renuncia, eu não quero mais o penhor. Renunciou o credor, acabou, né? Ó, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e dono da coisa, que é uma confusão, né? Então, como é que eu posso penhorar minhas próprias coisas? Não pode, né? Então, você extingue o penhor. Tá? E, finalmente, dando-se a adjudicação judicial. Tá? O que é adjudicação judicial? A justiça vai lá e fala, não, agora a posse vai ser transferida para o credor. Então, ele retira a coisa, ela adquire, né? Ou a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizado. Então, o credor executou aqui o contrato, é a letra, o item 5. Bacana? Então, isso aqui são as hipóteses de penhor. E agora, prof? Agora é só exercício para fixar o conteúdo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. Vem comigo. O penhor mercantil é modalidade de garantia que pode ser exigida por operadores do Sistema Financeiro Nacional na formalização de operações de crédito em que, ou seja, comando da questão, nós estamos aqui, ó, qual que é o assunto? Penhor, né? Penhor mercantil. Penhor mercantil vai ser aquele o que utilizado aí no comércio, né? Ok, vamos lá. Se é penhor, vai ser sobre coisas móveis, né? Vamos lá. Operações de crédito em que haja dispensa do fiel depositário errado. Por quê? Porque a figura do penhor, a necessidade do fiel depositário, não é isso? O fiel depositário vai ser sempre o devedor, é uma característica do penhor. B, o valor atualizado do bem não exceda 50% do financiamento. Aí, aqui é uma regra aí, é uma regra do banco, né? O banco que vai definir internamente, né? O que acontece aqui, professor? Vamos lá, vamos colocar o seguinte, o valor do bem 100%, né? O valor do bem 100%. Então, eu empresto para o cara aí, por exemplo, até 60%, né? Do bem, para dar uma garantia, né? Para o cara fazer o cara pagar, né? Então, agora, essa aqui é uma regra do banco de banco para banco, né? Não exceda 50% do valor financiado, né? Está errado. C. Esse direito recai sobre bens móveis, exatamente, né? Bens móveis, lá no artigo 1431 do Código Civil 2002, né? São susceptíveis de alienação, né? É uma questão tirada aí do Código Civil, né? D. O devedor possa substituir os bens empenhados sem autorização prévia do credor. Não pode, por quê? Primeiro, esse bem está empenhado, mas a propriedade é do quem? É do credor. Só a posse que fica no devedor, não é? Claro, caso o cara não pague, a posse vai ser transferida em definitivo para o credor, né? E os recursos liberados permaneçam depositados na mesma instituição financeira. Não tem nada a ver com a operação do penhor. Ou seja, uma questão tranquila aqui do LAC Concursos, né? Então, questão gabarito, letra C de casa. Letra C de casa, né? Pronto, terminamos aí mais uma aula curta, uma aula objetiva, sem enrolação, com 2 exercícios aí bacana, né? Com esse conceito você consegue acertar qualquer questão. Vem comigo. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Ele, Michael Jordan, né? Eu assisti aí, cara, muitos jogos aí do Chicago Bulls, né? E muitas vezes eu percebi o seguinte, é o trabalho em equipe mesmo o Jordan fazendo a diferença ali. Às vezes aí tinha um parceiro que pegava o rebote, uma cesta de 3 pontos aí, que ele passava a bola, que decidia o jogo. Realmente a equipe que vence campeonatos, hein? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.